Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o milagre de São Januário. Não sei se você já ouviu falar. Se você me acompanha nas lives por estes dias atrás, eu andei, comentando sobre esse milagre, porque foi um fato ocorrido, em maio, início de maio desse ano. Então eu queria trazer um pouquinho para que vocês possam conhecer, porque talvez aqui no Brasil ele não é tão conhecido, mas na Europa este milagre ele é muito conhecido e ele é muito atual, porque ele se renova a todo ano, Então trazer assim um resumo para que você possa se inteirar desta preciosidade da nossa igreja, conhecendo, Então você pode estar aí por dentro, desses milagres, é o que eu sempre falo, são pérolas, são riquezas que a nossa igreja nos coloca, nos oferece, para que a nossa fé aumente, para que nós tenhamos aí um seguimento firme nos ensinamentos de Jesus, através dos santos, através dos milagres que estão aí, para que a gente possa ver, e acreditar e vivenciar então a nossa fé com todo o amor do nosso coração. Então vamos lá, São Januário foi um bispo da nossa igreja, lá na Itália, E ele viveu na época do imperador romano Diocleciano, que então perseguiu a tantos cristãos, e São Januário então foi um desses perseguidos, e muitos com eles morreram mártires nesta perseguição e em não negarem a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. São Januário então foi decapitado, Então a história conta que as suas relíquias chegaram em Nápoles no ano de 1497. Então São Januário, ou São Genaro, como eles falam na Itália, ele é padroeiro de Nápoles. Então aí a gente vai vendo alguns episódios, em relação a este santo, a devoção do povo a ele. Então eu quero contar aqui brevemente para vocês, tá bom? Esse milagre, ele ocorre todos os anos, 3 vezes ao ano, Então, o primeiro acontecimento é sempre no sábado, que antecede o primeiro domingo de maio. Por quê? O que se comemora nesse dia? Então, é o dia da primeira transladação do corpo do santo, Foi no sábado, que antecedeu o primeiro domingo de maio. Então, nesse dia acontece o milagre. Segunda data no ano é 19 de setembro, que é então a festa de São Genaro. E a terceira data é 16 de dezembro, porque nessa data conta-se que ali ocorreu o primeiro milagre em honra, com a intercessão de São Genaro, que foi então em 1631. O vulcão Vesúvio, ele estava em erupção lá na Itália. Então o povo, clamando com fé, faz uma procissão com as relíquias de São Genaro, com o crânio e com o sangue dele, que fica dentro de um recipiente de vidro, Então o povo, com essas duas relíquias de São Januário, faz uma procissão até uma igrejinha perto do vulcão, clamando ao santo, que cessasse aquela erupção. E milagrosamente, quando eles chegam naquela igreja, o vulcão, a erupção cessa imediatamente, Evitando, então não teve nenhuma morte, não teve nenhuma tragédia. E as lavas já estavam quase chegando em Nápoles, Inclusive relatos, da história, que já haviam cinzas por toda a cidade, por toda aquela região, as faíscas do vulcão. Mas elas cessaram quando chegaram àquela igreja perto do vulcão, clamando a São Genaro, e tudo se cessou. Então foi uma data muito forte, muito importante. Então eles celebram esta data, e neste dia também ocorre o milagre. Então esse milagre se dá no quê? Nesse sangue de São Genaro, que ele é guardado dentro de um recipiente de vidro. Eu vou deixar na imagem para vocês conferirem. E o que acontece? Esse sangue, ele fica em estado sólido, Ele fica coagulado.
Já foi feito análise, é constado que é sangue humano, né, quando ele entra na fase líquida, e um sangue ali atual, né, embora tenha acontecido há quantos séculos atrás, né, conta a história que desde o século XIV já tem relatos desse primeiro milagre, né? Então, esse sangue, ele sai do estado sólido e passa para o líquido, né? Então, isso vem acompanhando desde o século XIV, esses milagres, todos os anos nessas 3 datas, né? E a história conta, a tradição antiga da igreja conta que quando o sangue de São Genaro não se liquefaz, é sinal de alguma notícia muito triste, uma tragédia que pode estar vindo sobre a Itália, sobre a região ou sobre a cidade de Nápoles, ou até mesmo sobre todo o mundo. Então, esses milagres são aguardados com muita expectativa todos os anos nessas 3 datas, né? Porque a história então conta isso, e se não acontece, o povo fica em alerta, né? Algo pode acontecer, né, sobre o mundo ou sobre a Itália, né, na região ali. Então, todos os anos, quando tá para chegar nessas datas, o ritual é feito de uma maneira muito linda, muito preparada, né? A igreja, as pessoas vão para a igreja, né? Então, assim, é um ritual muito assim, muito bonito. Então se faz a exposição da relíquia ao público, né? E então o padre já inicia com uma oração, e aí então ele pega este relicário e ele começa então a virar, né, na frente de toda a assembleia. E na grande maioria, né, o sangue de São Genaro que está então coagulado, ele se transforma em líquido, ele fica líquido. Eu não vou falar hoje, mas se você der um Google aí e perguntar sobre esse milagre de São Januário, você vai ter mais acesso. Mas relatam que existem muitos milagres dentro deste sangue, né? Tem época que ele se liquefaz de uma maneira muito densa, ela aumenta muito, ela fica muito volumosa, né? Eles falam questão de proporção mesmo de peso. Vale a pena você dar uma lida, eu não vou falar que senão fica muito extenso. Então o que acontece? Se o padre, né, o bispo, né, pega o relicário e vira e o sangue se liquefaz, então há um grande viva, né? Então eu até anotei aqui para falar para vocês, se ocorre o milagre, o clero já entoa um solene Te-Deum, né? A multidão irrompe em vivas e os sinos repicam em toda a cidade de Nápoles, toda a cidade de Nápoles rejubila, porque sabe então que nada de ruim vai acontecer. Porém, se não acontece, se o padre vira, né, o relicário e ele não fica líquido, é motivo de tensão, né? Então, o que acontece? As pessoas começam então a rezar muito, a suplicar a São Januário o milagre. Se passado um tempo da oração o padre tenta novamente e não liquefaz, as pessoas ali presentes entendem o quê? Que é por causa dos seus pecados que a graça de Deus não está chegando, né? O milagre não está acontecendo. Então eles começam a rezar orações penitenciais, como por exemplo o Salmo 50, o Miserere. Então eles vão clamando, pedindo perdão a Deus, misericórdia, né? E aí então eles tentam novamente e a grande maioria das vezes se liquefaz. Só que em dezembro agora de 2020 foi feito tudo isso e o milagre não aconteceu, né? E esse ano, né? Então agora, bem próximo da gente aqui, dia 1º de maio, que foi um sábado, então se fez todo o ritual para esperar esse novo milagre de São Januário com muita expectativa, porque em dezembro não aconteceu, né? O povo fica alerta. Então se fez todo o ritual, não aconteceu. Entraram em oração, o padre tentou novamente à tarde, né? Ele faz o primeiro processo de manhã, depois ele vai bem à tardezinha, lá para umas 6 horas, faz novamente e nada. Então o padre pede para que as pessoas supliquem mesmo, rezem com muito fervor, e lembrando que como estamos em pandemia,
O milagre foi transmitido, né? Porque na catedral podia ficar cerca de 200 pessoas só, né? Então foi muita oração, muita oração. E no domingo, então dia 2 de maio, o padre tentou novamente e aí então aconteceu o milagre para a alegria e para o alívio de todos, né? Então, só relembrando aqui para você, contando para vocês, que teve algumas datas que não aconteceu e foram seguidos de alguma coisa ruim para o mundo. Então, por exemplo, em 1939 não ocorreu o milagre. E o que aconteceu nesse ano? Estourou a Segunda Guerra Mundial. Em 1943 também não ocorreu o milagre. E aconteceu o quê? A ocupação nazista. A Alemanha nazista ocupa toda a Europa. 1973 também não ocorreu. Chega na Itália uma grande epidemia e cólera, matando muitas pessoas. E em 1980, né, ocorreu então, não teve o milagre, e ocorreu na Itália, né, um dramático terremoto na Irpínia, na Itália, né, da qual morreu quase 3.000 pessoas. Então foi considerado assim o maior terremoto, né, na história da Itália, né? Então as pessoas, os devotos, eles, né, vê como um sinal mesmo, não ocorreu o milagre, aconteceu uma tragédia, né? Então aí nós vimos em nível da Itália, como nós vimos também aí em nível da Europa e mundial, como foi a guerra. Então, gente, o que a gente vê com tudo isso? O milagre em dezembro não aconteceu, né? Nós já vivíamos um quadro aí de pandemia, que começou em março, né? E a gente vê, né, que, não tô falando aqui para vocês, não tá nem nas pesquisas, né? Mas vamos analisar um pouco aí o nosso contexto, na nossa lógica. Todo mundo esperava o quê? Que fosse melhorar, que esse ano aqui, 2020, seria maravilhoso, tudo voltaria ao normal, vamos voltar para as nossas viagens, né, os nossos encontros, as nossas saídas, enfim, vamos ver do normal. E a gente viu o quê? Que o vírus, né, ficou forte aí, e aí a gente vê o quê? Uma fase muito pior, né? Muitas pessoas morrendo, a vacina acontecendo, pessoas vacinadas morrendo do mesmo jeito, e aí a gente vai vendo tudo isso que está acontecendo. Mas então está relacionado ao não acontecimento do milagre? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas isso não é o que é importante para nós. Como o arcebispo, todas as vezes ele fala, né, que a gente não fique esperando o milagre com essa expectativa de vai ter uma tragédia ou não vai ter uma tragédia. Porque o milagre não quer isso, não representa isso para nós cristãos, né? Mas uma fé viva, né? O milagre, tanto é que para ele acontecer, se no momento primeiro ele não acontece, o que precisa para acontecer, né, numa segunda ou terceira tentativa? Muita oração, penitência. Então, né, o bispo, numa das homilias, no dia do milagre, ele fala, não fiquemos esperando só por curiosidade e para depois ficar com medo. Porque não é isso, né? Não é esse o recado que Deus tem para dar para a humanidade através desse milagre. Mas simplesmente o quê? Façamos oração, façamos penitência, que é o resumo de todas as aparições de Nossa Senhora, em vários lugares no mundo, que é o que ela pede. E é o que o milagre de São Januário pede caso ele não ocorra, né? Então, independente, gente, acontecendo ou não, o mundo tá um caos. E acontecendo ou não o milagre de São Januário, é tempo de dobrarmos os nossos joelhos e clamar aos céus perdão e misericórdia dos nossos pecados. Que Deus se compadeça da humanidade, que os corações se convertam, né? Para que a ira de Deus não venha sobre a face da terra, né? Como um castigo de amor, né? Porque Deus, ele permite e ele concede esse castigo para a humanidade, mas é um castigo misericordioso. Porque tem aquele ditado bem popular: se eu não vou para Deus pelo amor, eu vou pela dor. E é assim que o Espírito Santo age em nós,
né? Pela misericórdia, quando nós nos abrimos à graça de Deus e aceitamos a palavra, aceitamos as leis do Senhor e praticamos, ou no momento de desgraça, né? Vejamos a pandemia. Ela foi motivo de desgraça para muitos que se revoltaram contra Deus no momento da doença. Blasfemaram, não aceitaram, questionaram a Deus e muitos morreram desse jeito. Então foi motivo de desgraça. Mas para muitos, e eu acredito a grande maioria, né? Porque quando a pessoa se encontra, se vê diante da morte, ela recorre a Deus, né? Então, para muitos, a pandemia, o coronavírus, veio para o quê? Aproximar, converter os corações. Quantas pessoas se voltaram para Deus nesse tempo? E quantas estão voltando, né? Então, Deus sim, Ele castiga, mas não é um castigo amoroso, é um castigo misericordioso de um pai que ama, que quer até as últimas consequências resgatar o máximo que Ele puder de filho para Ele, né? Então, o que nós vemos com esses, né, principalmente com o que aconteceu agora, esse mês aqui com a gente, né, com esse milagre de São Januário, que através da oração, da súplica, do reconhecimento do pecado, por minha culpa, pela minha tão grande culpa, Senhor, tem misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do mundo inteiro, Senhor, né? E Deus age, Deus tem amor, Deus se compadece. Deus retarda a sua ira sobre a face da terra, sobre a humanidade, né? Então, gente, esse milagre de São Januário, desse dia 1º de maio, veio nos mostrar o quê? Que tudo pode ser mudado pela força da oração. Isso é mensagem de Nossa Senhora para nós, tanto em Fátima quanto em Lourdes, em Aquita, em tantos outros lugares do mundo. Convertam-se, rezem, façam penitência. Estas orações, o seu sacrifício vai aplacar a ira de Deus. O povo precisa acordar, gente, o povo precisa entender. O povo precisa mudar de vida. E o povo somos nós, eu e você e todo mundo, a quem nós podemos falar, né? Então é isso, gente. Então esse milagre de São Januário vem simplesmente só confirmar o que Nossa Senhora já há anos e há tantas, né? Também já vem. Então olha como que Deus vai usando, né? Deus usou de São Januário, né? Deus usou de Nossa Senhora em tempos, né, atrás, tempos atuais. E o povo, gente, graças a Deus, muitos se voltam para o Senhor, mas ainda muitos precisam se voltar, né? Então tá aqui para vocês conhecerem então um pouco sobre esse milagre de São Januário, né? Então em dezembro de 2020 ele não aconteceu, agora 1º de maio ele não havia acontecido, mas por tanta insistência, né? O bispo no domingo, então o povo clamando, o sangue se lhe que fez. Eu vejo aí esse sinal, esse ensinamento para nós. Rezem, dobrem o joelho, clamem, façam penitência, que tudo pode ser mudado. Diante do mundo, do Brasil, pandemia, tudo que nós estamos vivendo, gente, essa disputa de poder, essa ganância, né? Dobremos os nossos joelhos, né? Para que tudo se mude, que toda a situação desse mundo possa mudar, né? Deus conta conosco, né? Deus conta comigo, Deus conta com você, façamos a nossa parte, né? Clamemos ao céu, clamemos aos santos, né? E vamos permanecer firme na oração, mesmo que quando a gente reza, as tragédias ainda continuam acontecendo, não esmorecemos na fé, vamos rezando mais ainda, porque a vitória de Deus é certa, tá bom? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aí entendido um pouquinho do que é este milagre maravilhoso dentro da nossa igreja, né? E que São Januário possa interceder por nós, por toda a humanidade, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, a vivermos com fidelidade e amor a Deus, como Ele viveu, dando o seu sangue, né, por Cristo Jesus. Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.